E agora, a nossa aula, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bom, na aula passada a gente chegou quando o povo, 8 mil, né, a gente falou que milhões de judeus ficaram para trás e 8 mil só ficaram com o Talut, né? Lembram a história do Talut, como é que ele, né, chegou no comando? Lembram? Tem chocolate, hein? Então, o Talut chegou, né, no poder, praticamente a maioria da elite dos judeus não aceitaram ele, né? Mas, pela decisão dele, falou que ele vai lutar, eles pediram para ele lutar, ele foi lutar, né? Ele falou, se vier ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para vocês lutar, vocês lutam. Aí eles falaram, lógico, a gente foi expulso das nossas terras, a gente está sofrendo, por que não vamos lutar para defender a nossa pátria, a nossa terra? E ele veio a decisão, para ele se acreditar nele, ele teve que mostrar o milagre. Lembra do milagre? Tabut do Sayyidina Musa, que veio para eles, ele falou para eles que vai vir até vocês o Tabut, né, descendo com os anjos. Só que eles não veem os anjos, eles viram o Tabut descendo sozinho para eles, né? E tinha tudo, realmente, de Moisés. Aceitaram. E quando ia partir... Tabut em português o caixão, né, chefe? Um baú, né? O caixão. Baú, né? Baú. Não, o arca não... Não, eu acho que não é arca. Não, acho que talvez... Baú. Pode ser baú. Baú, né? Baú. Baú, né? Não, baú. Aí... veio, e quer dizer, todos eles pediram, eram milhões, pediram para lutar, mas no final quem ficou com ele, quantos? Ninguém lembra? 8 mil, exatamente, que ficaram com ele. E ficaram. Até aí a gente chegou, né? Parou aí. A gente parou aí. Quando ele foi, partiu para ir para a luta, né? Os 8 mil. O que ele falou para eles? Mais um milagre, lembra? Eu falei que tem mais um milagre ali para frente. Ele falou, Allah mubtalikum binahar. Allah mubtalikum binahar. Quer dizer, Deus vai colocar vocês em prova com um rio. Já pensou, um exército enorme? Não tem muito mantimento, não tem muita coisa. Passar por um rio e não beber água. É muito difícil, muito duro. Mas ele falou, a prova da fé de vocês, porque você vai encarar um exército gigante, igual aqueles gigantes que estavam na Palestina, esperando eles. Um exército formado, exército assim, milhares, quer dizer, pode ser até de 50 mil, mais, menos, eles mesmo sendo 8 mil não vão encarar um exército desse preparado e gigante. Cada homem daqueles gigantes dá 2 dos homens que estavam indo para lutar. Ele falou, precisava ver a fé, porque você vai lutar pela fé, né? Poder, como o Sayyidina Muhammad sallallahu até Sahaba falaram, Sayyidina Muhammad falou, se a gente for lutar para um Sahaba, se a gente for lutar com o inimigo pelo poder dele, pelo armamento e exército e preparativo, a gente nunca vai vencer. A gente vence pela fé, está vencendo pela fé, certo? Então eles também precisavam da fé, né? Precisavam ver a fé, e prova de fé está aí. Quero ver quem que vai conseguir resistir, passar essa prova, né? Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala, vocês vão passar por um rio, e a prova de vocês é ninguém tocar nessa água, a não ser os idosos, os doentes, as pessoas necessitárias, assim, que precisam, né? Realmente precisa. Ele falou, essas pessoas que precisam apenas podem tomar uma mão tanto assim na mão. Só uma vez só. E se ele não vê, 8 mil, lógico, ele não vai ver todo mundo. Mas se ele não vê, Deus está vendo. Na hora faz a falha, acontece a falha, porque Deus está vendo. Aí, enfim, foram todos. Quando chegaram perto do rio, os 8 mil caíram com tudo na água. Adivinha, sobrou quanto dos 8 mil que caíram? 313 pessoas. 313. Tanto é que os Sahaba falaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da batalha do Badr. Lembra da batalha do Badr? Quantos homens tinha? 313. Exatamente o número que ficou com esse homem, com esse Talut, que foi lutar. Subhanallah, 313. E Sayyidina Muhammad, com o exército dele de 313, venceu ou não venceu? Venceu. O Quraysh era 1000.
E ele era 313 e venceu, alhamdulillah. E adivinha, morreu do pessoal do Quraysh, acho que 60 ou 70, né? Fora os prisioneiros. Do povo de Sayyidina Muhammad, acho que 13 só morreram. Allah, 13? Foram 13. Você vê que quer lutar com a fé, né? Aí, quando aconteceu isso, ele falou, todo mundo tomou água, não adianta continuar, volte, só fica os 313, porque traiçoeiro, sem fé, de um jeito que você não pode confiar neles, não dá para você andar com um exército assim. Volta. Traiçoeiro hoje em qualquer exército, o que eles fazem com ele? Eles matam, condenação à morte. Elimina, né? Qualquer lugar do mundo, um exército, um cara trai o exército, a morte. Foram embora, né? Os 13 que ficaram, alguns tomaram um bolinho de água e foram lá. Quando eles viram aquelas fileiras, aquele exército gigantesco, muito bem preparado, e eles todos no chão, quem que vai encarar isso? Como nós vamos encarar isso? Subhanallah. Aí começaram a dúvida, começou entre eles, né? Balança um pouco pela fé, medo, ninguém fica, né, tão firme assim, tão seguro. Até que 2 ou 3 pessoas que tinham muita fé no meio deles, eles falaram assim, tem um versículo no Corão, né, que fala وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ. Quantos, né, grupos pequenos venceu grupos grandes com a ajuda de Allah, com a ajuda de Deus, né? Aí quando esse cara falou, essas pessoas falaram assim, subhanallah, eles viraram, cada um virou leão para encarar, né? Nisso saiu o Jalut. Jalut era o líder dos inimigos e era mais gigante dos gigantes. O exército dele era gigante, mas ele mais gigante dos gigantes, gigantesco. Era o líder, o rei, e ele era o comando, o líder por causa do poder dele, do físico dele. As pessoas tinham medo dele, até no tribo dele tinha medo dele. Aí o que ele fez? Ele começou com a espada, né, um cavalo, Halmin Mubaris, né? Tem antes de começar a batalha tem o duelo, né? Duelo entre 2 pessoas, ou às vezes até várias pessoas, né? Antes de começar a batalha. Aí ele falou, alguém de vocês que tem coragem de me encarar? Quem que vai encarar ele? Um homem daquele tamanho, é mais grande do que os homens dele. Quem que vai encarar ele? Ninguém se mexeu. Aí mais uma vez, terceira vez, e ninguém se mexeu. Aí o Jalut fez o quê? O Talut, que é o líder dos judeus, falou assim, quem de vocês terá coragem de encarar ele? Ninguém. Aí ele falou, se tiver um corajoso de encarar ele, porque ele está falando assim porque ele sabe, ele tinha fé, ele tinha muita fé. Ele sabe que se qualquer um que fosse, só com o nome de Allah, ele vai vencer ele, mesmo grande. Aí ele falou, quem de vocês vai encarar esse homem, e quando vencer, ele tinha certeza que vai vencer, tinha certeza, e quando vencer, eu daria a minha filha em casamento para ele, será ainda por cima isso como prêmio, e ainda por cima disso, será meu herdeiro no trono. Que coisa melhor que essa, né? Será um rei. Um prêmio gigante, né? Aí ninguém se mexeu, levantou um jovem, de 16 a 17 anos. Saiu para frente, eu. Sim. Eu vou encarar ele. E adivinha? Ele não tinha espada na mão. Né? Era quem esse jovem? Davi. Ele foi com eu não sei como é que chama em português isso. Em árabe chama. É igual o estilingue, a formação de estilingue. Só que é uma corda. 2 cordas que na ponta delas tem um pedacinho de pedra que coloca pedra. É uma funda. Como é que é? Não, uma funda. Oxe, ele falou funda. Funda. Acho que sim, é. Aí ele colocou, o Sayyidina Daud colocou 3 pedrinhas nela. Colocou 3 pedrinhas, rolou. Não, antes disso, o Jalut, aquele gigante lá, falou para ele, volta para o seu exército. Eu não quero matar jovem, eu não gosto de matar criança. Ele falou, seu inimigo de Deus, você não gosta de matar criança, mas eu gosto de matar você. Eu quero matar você.
Aí ele ficou furioso, mexeu com o ego dele. Que uma criança desafiar ele e falar assim, ainda na frente do exército dele, é uma questão de honra agora. Né? Aí ele veio com tudo em direção dele. Falou, vou cortar ele em pedaços, não vou só matar ele. Veio com tudo em direção dele, o Sayyidina Daud rolou. E as pessoas olhavam, parecia que ele ia pegar. O cara já ia chegar. E soltou o negócio, atacou as 3 pedras aqui, ó. Aqui. E a medicina, até os religiosos que entendem mais da medicina, o doutor tá aí também, pode me confirmar, aqui diz que junta tudo o sentimento do a artéria cerebral rompeu e ele teve derrame e morreu. Quer dizer, aqui tem uns nervos que acabam. E atacou as 3 pedras aqui. Caiu na hora morto. Subhanallah. Aí começou o takbir no exército dele. Só o fato do takbir parece que se tornou um exército gigante. O exército de Jalut, o que aconteceu com ele? O homem mais forte, o homem mais gigante entre eles. Aconteceu isso num segundo. Ninguém acreditou. Houve a bagunça entre eles. Aí o exército de Daud aproveitou a bagunça e foi atrás deles. Enquanto eles estavam distraídos, não sabe. Jalut então é Golias, no caso. Isso. E foram em cima deles. E começaram. Né? Matava, e os outros não queriam matar, não queriam mais ninguém lutar, eles queriam fugir. Só, porque eles eram muito assim, não dava, era dificuldade para fugir. Né? E diz que mataram muito deles, né? Dos inimigos. Subhanallah, e venceram. Venceram uma batalha, de hoje em dia, né? Vamos colocar o exemplo de hoje em dia. Quando você fala Israel, quando você fala que uma hora vai chegar, vai acabar, aí Israel, aí todo mundo fala para você assim, você é louco, olha o preparo de Israel, olha a estrutura, olha o exército, olha a tecnologia que eles têm, olha os aviões, olha não sei o que. Olha os aviões. O que é os aviões perto do exército de Abraham? O exército de Abraham que atacou a Meca com elefantes. Os tanques de guerra deles serão elefantes. Em cima de cada elefante 10 homens. Até mais. Né? Subhanallah. Allah mandou para eles um exército da tecnologia. Pássaros pequenos, mas tinha tecnologia de quê? Kun fayakun. A tecnologia deles era kun fayakun, seja e é. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa tecnologia deles era. Essas armas deles eram. E vieram em cima desse exército enorme. Abraham era uma potência igual aos Estados Unidos hoje. Era potência na época. Veio para atacar, mas não queria saber. Subhanallah, veio o exército. Cada passarinho pequenininho vinha com uma pedrinha menor do que a pedra do átomo. Pequenininha. Né? E de onde? Do inferno. Essa pedra do inferno, sabe o que quer dizer? Uma pedra do inferno significa arma atômica. Jogava uma pedrinha daquela pequenininha em cima de cada elefante. Com os 10 homens, ele virava água. Derretia, virava água. Ele e os 10 homens que tem em cima dele. Acabou com isso. Acabou. Isso que é fé. Né? Assim que Allah subhanahu wa ta'ala ilustra, quando a gente vai atacar com a fé, a gente não está atacando com o nosso poder, com a nossa força, com o nosso físico. Não, Allah subhanahu wa ta'ala é que muda a situação. Né? Então, nem Israel, que nem eles estão plantando os 10 milhões de árvores em volta para se proteger dos muçulmanos. Né? Diz que a Shajara chama a árvore. Será que eles não pensaram que um anjo de Deus, só fazer assim, Nossa, cara. um ventinho só destrói tudo? Só um anjo só. Imagina o poder de Deus. Subhanallah. Aí vieram, acabou esses ataques com toda essa fé e vieram para onde? De novo para o país deles, quer dizer, o país sonho deles, como sempre foi, era ali, em Jerusalém. Né? Quando chegaram lá, já a primeira atitude, quando já mais ou menos passou um tempinho, o Daud já assumiu o governo. Né? E acontecer um milagre. Lembra que a gente falou, eles ficaram mais ou menos 460 anos perdidos, sem governo, sem nada. E ao mesmo tempo, antes disso, eles já tinham separado, já tinha virado um país laico, lei laica deles. Separaram a religião do governo. Né? Só que aí, por milagre, Allah subhanahu wa ta'ala fez voltar
nas mãos do Davi. Voltar isso. Voltou nas mãos dele. Ele era profeta e era rei deles. Voltou todo o poder nas mãos dele. Só que ele tinha uma coisa a mais ainda, acima de tudo isso. Ele era juiz também. Ele que julgava as situações assim, que acontecia, qualquer desacordo, qualquer coisa que houvesse no país, ele que fazia julgamento, diretamente. Não era rei que ninguém pode chegar a ele, não. Diretamente ele fazia tudo, né? E governou, começou o governo dele, subhanallah, um dos maiores milagres que aconteceu logo de cara com ele. Todos os profetas e mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala dá para eles dádiva e dá para eles ensinamento, inclusive da tecnologia. Eles aprendem assim, eles ensinam à humanidade tanta coisa, né? O que é o Sayyidina Daud? Quem sabe o milagre dele? Esse milagre de tecnologia que ele começou a fabricar, exatamente. Com o quê? Com ferro. Amassamos para ele o ferro. Ele pegava o ferro assim, ó. Nada de mágica, nada de coisa assim. É o poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Parece que tinha energia nas mãos dele que fazia assim. Ele enrolava assim, como se fosse um fio, o ferro. Antigamente o exército, os soldados, eles usavam o escudo que usavam no corpo, aqueles que usavam no corpo, era fechado tudo, uma lata só no corpo inteiro. Ele machucava as juntas e era muito pesado. E machucava ainda por cima. Aí o Sayyidina Daud veio e inventou o escudo, né? Ele inclusive no Corão fala علمنا له الحديد ويمكن علمناه صنعة لنحميكم. É isso que eu quero chegar. لنحميكم من بأسكم. Para que a gente protegesse, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo assim, ensinamos ele a fazer isso, proteção, esse escudo, de uma forma mais leve, mais suave, que as pessoas vestissem, né? E para que protegesse vocês da sua própria maldade. Da sua própria maldade. Quer dizer, a humanidade não tem a maldade das guerras, da matança, né? Então, para que se protegesse, não ser atingido de alguma coisa. Então, ele aprendeu muita coisa, ensinou muita coisa às pessoas. Mas ele tinha isso em especial logo de cara assim, porque era também no início ele que fazia com a mão para sobreviver. Ele vendia. Era rei, mas para sobreviver também. Não era ninguém, sabe? Não era poder que nem os outros reis. Lembra que a gente falou, veio alguns reis para eles nessa época de perdição, que eram muito injustos, muito ruins esses reis que vinham, né? Então torturava, roubava, cobrava os impostos para judiar das pessoas. Ele não, era super justo e ele sobrevivia com o seu próprio suor. Né? Dos milagres diferentes que aconteceram nos julgamentos dele e o que virá, né? As outras tecnologias dele depois, inshallah. Na próxima aula a gente vai saber, inshallah, se Deus nos dá vida e saúde para que a gente pudesse continuar, inshallah, as histórias. Então o resto, né, dos outros milagres e alguns julgamentos como ele fez, a forma linda e justa como ele fez e como ele foi auxiliado também pelo seu filho, né? Inshallah, a gente encontra com vocês na próxima aula, inshallah. Barakallahu fikum. E a gente precisa fazer o tarawih, mas antes disso, precisamos distribuir esse